triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o poder pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele me venceu. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no nome de Cristo. Que a paz de Cristo esteja no coração de cada um dos irmãos e irmãs que estão unidos a nós espiritualmente, participando via internet, via o streaming da celebração desta Santa Missa, no terceiro domingo da Páscoa desta comunidade militar de São Miguel Arcanjo e Santo Expedito de Brasília, com a presença dos padres, capelães militares residentes nesta comunidade sacerdotal, para a posse do novo administrador da comunidade, depois que o coronel Padre José Eudes da Cunha, capelão-chefe do Exército, foi para a reserva remunerada por ter completado o tempo do seu serviço no Exército. O Padre Alexandre, incardinado no Ordinariato Militar do Brasil, que já era membro da equipe pastoral, passa a ser o responsável por esta comunidade militar. Creio que seja muito raro que tenhamos uma missa de posse assim, sem a presença dos fiéis, somente com os sacerdotes. Primeira vez como bispo que realizo uma posse desta maneira. Mas eu sempre digo que a igreja, ela é uma realidade humana e divina. Como realidade humana, nós estamos esvaziados fisicamente pela contenção do contágio da epidemia, pelo nosso isolamento social, pelas medidas de prudência que também a consciência moral exige de cada um de nós. Mas a igreja é um elemento divino, ela é uma realidade, e a comunhão dos santos, que nós vamos dizer que cremos nela no credo desta missa, a comunhão dos santos nos une de uma maneira que vai muito além do físico, do geográfico. É uma comunhão que nos une em todas as latitudes da terra, mas também em todas as dimensões, do passado, do presente e do futuro, porque em Deus Ele é, Cristo é o A e o Z, o Alfa e o Ômega da história. Nesse sentido, preparemos o nosso coração para esta celebração, pedindo perdão dos nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, que ó Cristo que viestes chamar os pecadores humilhados, Cristo
Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, que eleição, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados, aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós pelos milagres e prodígios e sinais, que Deus realizou por meio dele. Entre vós, tudo isso vos bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, exultou minha língua.
e até a minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença ele encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. O seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe juraria solenemente que um dos seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo, que previu e anunciou com as palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus receberá o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Ai, meu Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha praça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eu bendigo ao Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se eu tenho a meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa. Minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, e vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida.
junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante de 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não os reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias. Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenados à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que eles fossem libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito.
A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram por Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram a Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos padres, presente o capelão-chefe do Exército Brasileiro, chanceler da Cúria, o capelão do Distrito Naval, capelão do Colégio Militar de Brasília, padre Alexandre e o diácono Paulo, prezados irmãos e irmãs que seguem pelos meios de comunicação esta celebração. Quando o Papa Bento XVI me escolheu para o episcopado, a primeira imagem que me veio à mente e ao coração foi exatamente este episódio dos discípulos de Emaús, que sempre me impressionou na minha vida de seminarista e depois de padre, porque eu vejo representado neste episódio o sentido mais profundo do que é a Igreja de Jesus Cristo, do que somos nós como igreja. Em primeiro lugar, somos caminhantes, somos peregrinos. E somos peregrinos pelas estradas da vida, que muitas vezes são tão ásperas e tão difíceis como aquela estradinha de Jerusalém a Emaús. E esses dois homens carregavam as decepções e os sofrimentos da vida. Eles tinham iniciado a seguir Jesus com tanto entusiasmo, com tanta esperança, com tanta expectativa, e de repente os acontecimentos irrompem esta confiança. Jesus é preso, Jesus é morto na cruz, depositado no túmulo, e já o terceiro dia, que é o dia na tradição judaica em que se dava por garantida e certa a morte, e a pedra era selada. Eles estão voltando para casa, eles estão desanimados, eles estão derrotados, eles estão abatidos, não sabem mais o que fazer, voltam para casa. Que caminho duro e difícil. Um desconhecido se aproxima, começa a caminhar com eles. Nós sabemos que era comum na época
caravanas se organizavam ao longo do caminho, inclusive para se defenderem mais dos assaltantes. E este desconhecido, que eles não reconhecem, nota o abatimento. Por que vocês estão tão tristes? Por que estão abatidos? Esta provocação do desconhecido irrita os dois. A gente percebe na pergunta que eles fazem: mas você é o único estrangeiro nessa cidade que não sabe o que aconteceu? Porque a morte de Cristo tinha sido um escândalo público. O clima era um clima muito negativo, tanto que os discípulos continuaram trancados nas casas com medo. Só você, um estrangeiro que não sabe o que aconteceu, por que está perguntando isso? E aí toda a carga da frustração, da incerteza do futuro. Nós acreditávamos que ele fosse o Messias prometido. E já é o terceiro dia. O sonho acabou. Não há mais nada a fazer. E esse desconhecido, longo dos quilômetros de Jerusalém a Emaús, começa a comentar as passagens da Escritura, a lei e os profetas, o Antigo Testamento, e a interpretar, mostrando como a lei e os profetas traçavam um caminho seguro e que os acontecimentos, por mais trágicos que possam parecer, de alguma maneira que nós não conseguimos entender, porque os pensamentos de Deus superam infinitamente os nossos, que somos suas criaturas, os acontecimentos da existência, da história humana, se encaixam em um desígnio de salvação. E este detalhe, que depois eu escolhi como lema do meu episcopado, esse detalhe que é importante para nós na igreja em todos os tempos, e creio que é importante para nós, sobretudo hoje, nesta circunstância dramática que a humanidade está vivendo. À medida em que o desconhecido caminhava com eles, o coração deles começa a arder. Cor nostrum ardens, o nosso coração ardia. Enquanto ele nos fazia ver, perceber, sem compreender, perceber os desígnios de Deus, a partir da Escritura, a partir da revelação, a partir da palavra. E não esqueçamos que Jesus é a palavra viva, o Verbo se fez carne e armou a sua tenda entre as nossas, como diz o original grego do prólogo de João. Os discípulos de Emaús passam a ler a sua história com outros olhos, com outros critérios, que não simplesmente os critérios da inteligência humana. Esse ardor de coração se transforma em confiança. Confiança é fruto da fé, e a fé leva à caridade. Tanto assim que, ao chegar ao povoado, o desconhecido faz de conta que vai continuar o caminho, e os dois queriam prolongar aquela sensação
extraordinária de perceber na escuridão da noite um roteiro, mesmo incompreensível, mas um roteiro de vida, que dá sentido a uma existência. Fica conosco. A noite cai, a estrada é perigosa. Fica aqui. E o segundo momento importante deste encontro: desconhecido entra na taberna, senta-se com eles à mesa e repete o gesto eucarístico da fração do pão. A meditação vivida da palavra leva à Eucaristia. E no gesto característico da última ceia, no gesto característico da fração, os discípulos reconhecem que era Jesus que caminhava com eles. Jesus desaparece, porque a igreja não precisava mais de ver a presença física. Os dois elementos fundamentais da presença espiritual ressuscitada do Cristo na sua igreja já tinham sido partilhados e vividos: a palavra viva e a Eucaristia. É assim que ele continua caminhando com a igreja pelas estradas da vida, mesmo quando é de noite. Diante dessa experiência, os dois discípulos de Emaús não podem se conter e retornam os 10 quilômetros, noite adentro. Retornam a Jerusalém para serem anunciadores de uma notícia nova e boa. Ele está vivo. Ele caminhou conosco. Se a saída de Jerusalém foi a saída da derrota, o retorno a Jerusalém é o retorno da missão. Ide, anunciai a todos os povos. Ide, pregai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar tudo o que eu ensino. Esta é a vida da igreja, esta é a vida da missão. E naquele momento em que me comunicavam a minha nomeação, eu escolhi exatamente este episódio para colocar no centro da minha tentativa de viver esse episcopado que o Senhor me dava através da vontade do Papa, caminhando com o ressuscitado pelas estradas da vida, partilhando a palavra, repartindo o pão, para que o coração da igreja arda na fé, na esperança, na caridade. Meu querido Padre Alexandre, esses momentos de pandemia criaram uma situação um pouco complexa, com a ida para a reserva por completar o tempo de serviço do Coronel Padre Eudes, que assumia esta comunidade militar, com a dificuldade de movimentação gerada pela contenção, pelo recolhimento social. Como resolver esta realidade pastoral da comunidade de São Miguel Arcanjo Santo Espírito? O ano passado eu tinha iniciado a visita pastoral a essa comunidade. A minha intenção era concluir a visita formalmente neste momento. Terá que ser adiado para quando pudermos reunir a comunidade, conversar com toda ela. Mas não podíamos mais esperar.
Eu conversei com você pessoalmente, perguntei se você estava disponível a assumir pastoralmente esta comunidade como administrador transitório. E você se colocou disponível pelo menos por um ano. Assim foi nossa conversa. Creio que depois que você foi ordenado padre, é a primeira vez que você assume diretamente uma responsabilidade. É uma comunidade complexa, não é uma paróquia no sentido das paróquias territoriais que temos em Brasília, é uma comunidade militar, embora evidentemente seja aberta à participação de todos os civis que desejam participar nela, e temos na região, no bairro, uma grande participação de civis, mas não é uma paróquia como as outras. Uma paróquia da Arquidiocese de Brasília é uma comunidade militar, portanto tem uma característica própria na sua pastoral, na sua acolhida. Muitas casas, muitos PNRs militares compõem esta área na qual está inserida esta igreja de São Miguel Arcanjo e Santo Espírito. Para lhe ajudar neste trabalho, eu também conversei com o diácono Paulo, que desde o início da visita apostólica vem assumindo a parte, digamos, administrativa e econômica da comunidade. Portanto, hoje eu oficializo esta divisão, melhor do que divisão, esta partilha de responsabilidades, confiando formalmente a direção pastoral da comunidade ao Padre Alexandre e a administração econômica e financeira ao diácono Paulo. Ambos trabalharão em sintonia e ambos referirão a mim como bispo ordinário militar, primeiro responsável por esta comunidade. Conhecendo aos dois, eu tenho a certeza de que esta colaboração de vocês dois será uma colaboração muito eficaz, muito respeitosa, na sintonia de cada um na sua área de responsabilidade, e tudo isso será em benefício da própria comunidade que frequenta esta comunidade militar. Portanto, eu pediria agora que o chanceler desse leitura das duas provisões, da provisão de nomeação do administrador paroquial, mas com esta característica que o diácono Paulo é empossado também como administrador da parte econômica e financeira da comunidade. Por favor. Ordinariado Militar do Brasil, Dom Fernando Guimarães, por mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica, a ser Bispo Ordinário Militar do Brasil. Aos que esta provisão virem, saúde, paz e bênção do Senhor. Faço saber que, encontrando-se vago o ofício de pároco da Paróquia Militar de São Miguel Arcanjo e Santo Expedito, situada em Brasília, Distrito Federal, provisiono ad nutum episcopi como administrador paroquial da referida paróquia o Padre Alexandre Magno França de Lima, de acordo com os cânones 525 a 552 do Código de Direito Canônico, com todas as faculdades e deveres inerentes ao seu ofício, onde procurará em tudo seguir os passos do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas.
Disponho que a presente provisão seja lida na missa de posse, ocasião em que o provisionado fará a profissão de fé e o juramento de fidelidade. Determino que o ato de posse seja registrado no livro-tombo, lavre-se a respectiva ata em 2 vias, segundo o modelo próprio do ordinariado militar, destinando uma via à Cúria Militar e outra à Paróquia Militar. Comunique-se a quem de direito, publique-se e arquive-se. Dado e passado em nossa Cúria do Ordinariado Militar em Brasília, aos 24 dias do mês de abril de 2020, sob o sinal e selo de nossas armas. Dom Fernando Guimarães, arcebispo ordinário militar do Brasil. Convidaria o Padre Alexandre a fazer a sua profissão de fé. Podemos ficar de pé para este ato solene. Eu, Padre Alexandre Magno França de Lima, creio firmemente e professo todas e cada uma das verdades contidas no símbolo da fé, a saber, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. E se fez homem, também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou o 3º dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, católica, apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. Amém. Com firme fé também creio tudo o que na palavra de Deus escrita ou transmitida se contém, que é proposto como divinamente revelado, e de fé pela Igreja, quer em solene definição, quer pelo magistério ordinário e universal. Firmemente também acolho e guardo todas e cada uma das afirmações que são propostas definitivamente pela mesma Igreja a respeito da doutrina sobre a fé e os costumes. Enfim, presto minha adesão como religioso, acatamento de vontade e inteligência às doutrinas ensinadas, quer pelo Romano Pontífice, quer pelo Colégio dos Bispos, ao exercer o magistério autêntico, ainda que não sejam proclamadas por ato definitivo. Assim, juro por Deus e por estes santos evangelhos. Juramento de fidelidade. Eu, Padre Alexandre Magno França de Lima, ao assumir o ofício de administrador da Paróquia Militar de São Miguel Arcanjo e Santo Expedito, prometo conservar sempre a comunhão com a Igreja Católica, quer em palavras por mim proferidas, quer em meu procedimento. Com grande diligência e fidelidade, desempenharei os ofícios pelos quais estou ligado em função da Igreja, tanto universal como particular, a qual, conforme as normas do direito, sou chamado a exercer meu ofício. Ao desempenhar meu ofício, que em nome da Igreja me foi conferido, guardarei integralmente o depósito da fé, que com fidelidade transmitirei e explicarei quaisquer doutrinas, portanto, contrárias a esse depósito, serão por mim evitadas. Hei de seguir e promover
a disciplina comum de toda a igreja e acatar a observância de todas as leis eclesiásticas, sobretudo aquelas que estão contidas no Código de Direito Canônico. Com obediência cristã seguirei o que declaram os sagrados pastores, como autênticos doutores e mestres da fé, ou que estabelecem como orientadores da Igreja, e prestarei fielmente auxílio ao arcebispo militar, a fim de que a ação apostólica a ser exercida em nome e por mandato da Igreja se realize em comunhão com a mesma Igreja. Assim Deus me ajude os santos evangelhos que toco com minhas mãos. Está oficialmente empossado, que Deus o abençoe. Diácono também no seu auxílio na administração, que Deus fortaleça e que possamos levar adiante a missão da igreja nesta comunidade. Muito obrigado. Nos coloquemos diante de Deus, façamos as nossas preces comunitárias, rezando não somente por nossas missões do mundo inteiro. Após cada prece, digamos juntos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Por todas as comunidades cristãs, pobres e ricas, fracas e fortes, de antiga tradição e de criação recente, nós vos rogamos, Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que chegaram ao entardecer da vida e se sentem abandonados por todos, de modo particular aqueles que estão vivendo esse tempo de pandemia no isolamento, pelos que estão sozinhos e se consideram fracassados, pelos que estão desanimados e perdendo a esperança, nós vos rogamos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que têm na igreja carisma e a missão de estudar as Escrituras e interpretá-las a seus irmãos. De modo particular, lembramos hoje o Padre Alexandre, que assume esta administração paroquial, esta administração comunitária da comunidade militar, para mostrar-lhes seu cumprimento na pessoa do Cristo, no passado como no presente. Nós vos rogamos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Brasil, pelo povo brasileiro, que hoje comemora 520 anos da primeira missa celebrada nessas terras, nesta nossa pátria, para que a palavra de Deus e o pão repartido sejam o grande sol a iluminar a vida do nosso povo, da nossa família militar. Rezemos, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos nossos entes queridos que já passaram para a outra vida, particularmente lembramos aqueles que foram vitimados por essa pandemia do coronavírus, para que, tendo passado para a outra vida, na esperança, possam ser amparados pela vossa graça. E nós que confiamos a vós, nossa vida, reencontrá-los na vida e na alegria junto de vós, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isto vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém.
em procissão o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor, a nossa igreja que é mãe deseja que a consciência do gesto de ofertar se atualize durante toda a vida, como Cristo se mola sobre o altar, ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazer de nós homens de amor, imitadores do Redentor. Orai, irmãos, para que essa nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer o sacrifício agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, de tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de nossa igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito,
a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai-nos, Senhor nosso Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, comigo, vosso indigno servo, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. Os militares brasileiros falecidos, nossos familiares e amigos, todas as vítimas desta pandemia e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, a confiança e a liberdade de filhos. Digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais
tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Receber teu corpo santo, sinto forte tua presença em mim, pelo amor a me tocar. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Algo invade o meu coração, teu corpo e sangue me curando. Sinto já não sou igual, todo meu ser se renovando. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Podes tocar em mim, Senhor. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade ao vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne por Cristo nosso Senhor. Amém. Queria agradecer a Deus, a Dom Fernando, pela confiança, aos meus irmãos,
Padre Moliterno, Padre Cláudio, Padre Fábio, Padre Luiz Antônio, os nossos irmãos que nos auxiliam nessa celebração, tanto na transmissão, na música. Deus os abençoe. Meu nome é o irmão também, Diácono Paulo, os nossos colaboradores. Que o Cristo, bom pastor, em João 10, seja a minha inspiração, a minha força. Os nossos padroeiros São Miguel Arcanjo e Santo Expedito, e também São João 23. Interceda por mim e por todos nós. Peço a toda a comunidade, a cada um de nós, que reze pela nossa comunidade, que reze por mim, para que seja, como eu disse no colégio militar, na minha posse lá também, um período que estive, um padre segundo o coração de Deus, um padre segundo a vontade de Deus. Deus lhe pague a todos. Obrigado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. É vida que dói na vida, é fruto que cresce do amor. É vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor, é vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. Por isso eu digo, eis que faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas. Eis, faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas.